Galera, assim, o que a gente fala do Santos, né? Porque ontem pintaram uma série de notícias a respeito de jogadores que o Santos se interessava. Alguns, inclusive, que o Santos havia se aproximado, quase fechado, ou fechado, foi o que eu li. E hoje tudo melou, ninguém quer negociar ninguém. A janela tá aí, fecha no dia 2, são mais o quê? 5, 6 dias de janela. Preocupante a situação do Santos para oferecer um elenco minimamente aceitável para o Vojvoda, porque esse elenco que tá aí, ele não vai fazer milagre. Não vai fazer. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas me preocupa nesse momento a gestão do Santos tá e vendeu o menino, né, para poder fazer essas contratações, mas não tá conseguindo executá-las. O Santos que volta a campo no próximo domingo aí, né, 4 da tarde, contra o Fortaleza. A gente precisa falar sobre esse momento do clube, inclusive sobre a venda do Lucas Meirelles, porque eu já comentei aqui e eu não gosto de me tornar repetitivo. Teve um vídeo sobre isso que foi muito pouco assistido aqui, inclusive no canal, mas tá lá para quem quiser ver a minha opinião sobre essa venda no dia que ela foi cogitada. E eu tinha certeza que ia vender, eu já falava isso nesse vídeo, por uma série de aspectos, mas a venda do senhor Lucas Meirelles, como foi do Jair, ela evidencia uma campanha mentirosa, né, do Marcelo Teixeira. A gente precisa falar sobre isso. Não antes de eu recomendar mais uma vez aqui para vocês, os senhores conhecerem, senhores e senhoras, né, conhecerem a Bricstar. Está chegando no Brasil uma marca nova de pneus que vai trazer toda a construção daí da fábrica ZC Rubber, que é a principal fábrica chinesa do mundo. Eles estão vindo para cá, uma das 10 maiores do mundo, com esses pneus Bricstar que vão chegar nesse segundo semestre. Tem aqui no link na minha descrição o site e o Instagram deles, para que vocês entendam tudo que eles vão trazer através desses pneus. E aí o foco, gente, é simplesmente se tornar a principal marca de pneus do Brasil. Simples assim. Eles estão vindo forte no mercado, você sabe como funciona o mercado chinês, prometendo muita tecnologia, muita confiabilidade e muita longevidade desses pneus. Então, estão vindo com tudo. De novo, recomendo que vocês sigam eles lá no Instagram, porque se vocês seguirem no Instagram e tornarem-se membros aqui em qualquer categoria, vocês vão concorrer já na live deste final de semana, pós-jogo contra o Fluminense. Vão concorrer, se você for inscrito, melhor, membro aqui do canal, qualquer categoria, e inscrito no Instagram, seguir o Instagram lá da Bricstar também, cujo link está aqui na descrição, você vai concorrer a 2 camisetas oficiais do Santos do seu tamanho, e também ou branca, ou listrada, ou azul, você vai escolher o modelo, tá bom? Então eu vou fazer o sorteio aqui com todos os nomes que estão participando ao vivo para vocês no próximo domingo. Conheçam mais lá a Bricstar. Dito isso, gente, seguinte. O Santos tem um planejamento que é um planejamento que fere o que o clube é, né? O Marcelo Teixeira, que foi um cara que foi salvo pela base, se não fosse a base, o Marcelo Teixeira não teria história alguma no Santos. Ele negligencia a base nesse momento. E eu vou explicar por quê. O Vojvoda foi contratado e falou de base, né? Falou sobre a base do Santos, sobre a característica do Santos. Parece que o Vojvoda, que chegou ontem, já sabe mais de Santos do que o Marcelo Teixeira, que foi presidente do clube por décadas. Ou pelo menos uma década e pouco. Marcelo Teixeira, quando chega no Santos pela primeira vez, ou pela segunda vez, ali no comecinho dos anos 2000, né? Ele tenta formar um time badalado, caro pra época, e com muitos nomes. E o time fracassa retumbantemente a ponto dele não ter mais da onde tirar dinheiro, porque ele metia o próprio dinheiro dele. Dizem que ele tá fazendo isso ainda, né? Com salários e o caramba. Isso eu não tenho essa confirmação, não tenho essa informação. Então, prefiro não me ater a isso. Mas se eu apurar que isso é verdade, precisa ter um vídeo só para falar sobre isso, porque aí é para destituir o presidente, porque isso é proibido no estatuto atual, tá? Estatuto esse que eles não cumprem. Eles cumprem Profut, o caramba, né? Mas enfim. Meu ponto é, lá quando ele assume nos anos 2000, ele é salvo pela base quando ele não tinha mais dinheiro para colocar, o clube já estava devendo ele,
nada funcionou, eliminado precocemente de competições, uma gestão muito contestada. Então, aparece a base, aparece o Leão, aparece uma onda de jogadores que dão certo, muitos deles, inclusive. Uns que foram descobertos na base pelo Zito e outros que foram descobertos em outros clubes menores pelo Zito. Que era o cara que, assim, o Marcelo tinha e que hoje não tem mais. O Zito descobriu o Léo no União São João de Araras. O Zito descobriu o Renato e o Elano no Guarani. Então, assim, só isso aí. O Leão teve o mérito ali, claro, do Alex, né? Que estava indo embora e o Leão puxou e ele treinou demais e virou um ídolo do clube. Mas alguns desses jogadores que foram importantes e hoje são ídolos da história do Santos foram o seu Zito, né? Então, através dos profissionais que existiam na base naquele momento, isso salvou a gestão do Marcelo. E se ele voltou hoje ao Santos, é por conta daquele título de 2002. É por conta desse título. E aquele título foi vencido com a base. Significa que o Santos tem que jogar com a base? Eu não estou dizendo isso. Mas vamos lembrar a promessa de campanha do Marcelo Teixeira. Vamos lembrar também, né? A antiga gestão do Rueda, ela vende jogadores a preço de banana. Ângelo. Quem mais que eles venderam? O Marcos Leonardo foi vendido, negociado na gestão Rueda, mas para ser vendido na gestão Marcelo Teixeira. Mas teve um outro menino, o próprio David Washington, que saiu vendido por 15 milhões de euros, que na época era considerado pouco pelo que ele vinha jogando. E foi muito contestado, né? Pô, o Santos está se livrando de jogadores da base por um valor muito abaixo, negligenciando as suas joias. Não pode, o Santos é um time que tem que olhar para a base. E chegou o Marcelo Teixeira e fez uma proposta de campanha, isso é promessa de campanha, que ele não cumpre. Que é o seguinte, vamos aqui ao folheto da promessa original de campanha do Marcelo Teixeira. Olha isso aqui, ó. Propostas. Joias. O Marcelo já provou que meninos da base só saem depois de se tornarem ídolos e conquistarem títulos. Vote na chapa 5, Marcelo Teixeira 2024, o Santos grande de novo. Isso nunca aconteceu, né, gente? E começa a não acontecer quando não só o Santos deixa de vender, não só o Santos não deixa de vender jogadores até se tornarem ídolos, mas passa a vendê-los para o mercado nacional, como foi com o Jair. Olha que loucura, né? O Santos vende o Jair por 12 milhões de euros. Aí o Santos negocia com um zagueiro, que nesse momento a negociação está travada por conta do interesse do Zenit, esse zagueiro aí da Inter de Milão, jovem jogador de 21 anos, mais velho que o Jair. O Santos negocia com um jogador que tem o quê? Menos de 40 jogos como profissional na carreira, tanto pelos times na Argentina, como por Inter de Milão e o Monza, que foi o time que ele estava emprestado na temporada passada, nessa temporada. Então assim, o Santos negocia com um cara que é mais velho que o Jair, que não é da base, que vai ganhar um salário maior, com certeza, do que o Jair, se vier, né? Ganhava porque vem da Europa. E para comprar o rapaz, se o Santos quiser depois de um ano, são 10 milhões de euros. O Santos vendeu o Jair por 12. Que sentido que faz isso? Eu nem acho, não tô nem dizendo que essa contratação é ruim. Se o cara for bom jogador, e eu espero que tenha passado pelo crivo das pessoas que importam num clube, né? Apesar de eu não confiar nelas. Não confio no departamento de scout que tem 3 pessoas, sendo que 2 delas são filho de conselheiro. Não dá pra confiar nisso. O Santos não tem nada de profissional, né? Mas, beleza, vamos imaginar que ele seja bom jogador e que ele venha e que ele jogue muito no Santos e que o Santos decida comprá-lo. O Santos compra um de 10 e vende o seu da base por 12, que daqui a pouco vai estar valendo 30, 40. Esse é o problema. Esse é o problema. O Jair, eu não vi esse menino jogar, mas eu não tenho dúvidas que o Jair é muito mais jogador. O Jair jogou no Botafogo em altíssimo nível, jogou um Super Mundial de Clubes em altíssimo nível, foi para uma Premier League e vai ter a maturação e vai jogar, que é uma primeira liga do mundo. Não dá para comparar, um zagueiro estava emprestado para o Monza, por melhor que ele seja. Olha o que o Santos faz. Olha o nível das negociações do Santos. Aí o Santos vende o Luca Meireles por 10 milhões de euros, que vai estar 7 aí, 70 milhões de reais.
e paga 11 no Roleiser, que é ótimo. Eu acho que o Roleiser é bom. O Santos tinha que contratar o Roleiser. Eu tô muito na expectativa de que o Vojvoda consiga achar o jeito de encaixar Roleiser e Neymar no time. Tô muito na expectativa, porque os treinadores antecessores aí, anteriores, não conseguiram fazer isso. Acho que é um jogador que vai ajudar. Acho que é um jogador importante. Mas você vende um menino da base para contratar um cara que estava em baixa. E eu não tô nem dizendo que a venda do Luca Meireles é necessariamente ruim. O Santos manteve 15% parece, né, pelo que eu vi o Wagner Frederico falar, do passe dele. Não sei se isso diminuiu um pouco o valor que o Santos vai receber, porque tem só 70%. Eu não tô nem dizendo que a negociação em si foi muito ruim. Não tô nem só dizendo isso. Porque a gente não sabe. O meu problema é a gente não saber. Porque se o Luca Meireles tivesse tido uma sequência de 5 jogos esse ano no lugar de 2 centroavantes que juntos em um turno inteiro, mais de um turno, tem 2 gols, sendo que um desses gols foi de pênalti e o outro do David Washington, que ele faz um gol quando o jogo já tinha praticamente acabado, o Santos já tinha perdido o jogo, gols que não resultaram em nada. A dupla do Santos hoje de ataque, né, os centroavantes são 2-0 à esquerda, que não jogam nada. Se não só tivessem... Porque às vezes o centroavante não tá fazendo gol, mas tá contribuindo. Eu vi muito palmeirense elogiando o Vitor Roque. Porra, cara, vocês estão falando que o cara não tá fazendo gol, mas ele tá jogando bem. O que o Tiquinho faz? O que o David Washington faz? São jogadores a menos na equipe hoje. Que eu espero que o Vojvoda consiga melhorá-los, mas acho difícil. Porque ele também não é mágico. Não há esquema que melhore esse desempenho terrível individual desses caras. Espero estar enganado. Mas meu ponto é, nessa conjuntura, o Luca Meireles nunca ter tido uma sequência de titular, porque assim, se ele tivesse tido 5 jogos seguidos titular, a gente ia falar, bom, beleza. Poderia falar, não, beleza, 12 milhões de euros, pá, bem vendido, o moleque... Não dá pra gente esperar o moleque maturar, fazer 21 anos aqui, a gente nem sabe se vai dar jogador, beleza. Né? E não ia diminuir o valor do passe dele. Porque o Shakhtar tá comprando-o por conta do seu desempenho na base, que é magnífico. E o Shakhtar, quando compra um jogador de 18 anos que não jogou no profissional quase nada, sabe que tá comprando um cara pro futuro. Beleza. Agora, se o Santos tivesse feito isso, utilizado o Luca durante dado 5 jogos titular para ele, num bom momento da equipe, se ele tivesse virado o camisa 9 e jogado bem, quanto que ele valeria hoje? O Santos está buscando o centroavante, né? Estão falando de vários nomes aí. O Santos precisaria de um centroavante se ele tivesse dado certo? A gente não sabe. Isso que é foda, vender um cara que a gente não sabe. Ah, mas ele jogou uns minutos e não mostrou muita coisa. É muito pouco. O David Washington e o Tiquinho jogaram um turno inteiro. A gente chegou à conclusão que não serve. O Luca teve uma minutagem que não é suficiente pra gente dizer se serve ou não serve. E aí o presidente, aqui ó, que falou, ó, leia aí. O Marcelo já provou que meninos da base só saem depois de se tornarem ídolos e conquistarem títulos. Uma propaganda enganosa. O Procon, né, que é... Se fosse uma venda de produto, o Procon tinha que entrar, as pessoas tinham que entrar no Procon para reclamar. Isso aqui é uma propaganda enganosa, de algo que não existe nessa gestão. Vou dar outro exemplo, gente. Falando de base. Eu sei que o JP Sherman é muito contestado, inclusive foi por mim. Na época que ele estava jogando no titular, eu cansei de descer a madeira nele, quando eu trabalhava com o Edu lá no canal do Vem Pro Peixão. Com razão, porque ele fez partidas muito ruins, não acho que estava preparado para o profissional, acho que subiram ele errado, no sentido, subiram ele antes da hora, e algumas coisas em termos de posicionamento principalmente, de duelo defensivo, ele poderia ter melhorado mais na base se não tivesse tido uma pressa desnecessária com o garoto. Não retiro nada do que eu disse, com todas as críticas que eu fiz ao JP, que ele é um cara afobado com a bola no pé muitas vezes, mas... O Santos contratou um lateral que ganha quase 1 milha por mês do Palmeiras, cheio de problemas físicos. Me digam vocês se o que aconteceria, o que vocês falariam se fosse o JP Sherman que tivesse tido as atuações
que o Mike teve até agora. Estão descendo a lenha. A gente não tá descendo a lenha no Mike ainda, porque a gente tá falando, bom, beleza, o cara acabou de chegar, tá se adaptando, mas não tá jogando bem. E veio por uma bagatela absurda. Então é assim, a gestão do Marcelo não só mentiu quando publicou isso e fez essa falsa propaganda, mas ela tá fazendo exatamente o contrário. Ela está se livrando da base, sucateando a base, para pagar caro em jogador meia boca, em decadência. Vou dar outro exemplo. Olha aí o Titinho aí, o filhinho do Tite. O filhinho do Tite queridinho aí, que foi mantido pelo Neymar pai no clube. Tomou de 6, ele não tirou ninguém. Ah, vou tirar o Souza. Quem que ele foi tirar? O menino da base para colocar o Escobar. Resolveu nada. Souza vinha muito bem. Não foi bem contra o Vasco, como ninguém foi. Ele tomou um banho do Ryan naquele jogo. Tava no Morumbi, eu vi. Não achou o Ryan. Foi a pior partida do Souza, disparado com a camisa do Santos. Mas um jogo ruim tirou da equipe. O Luizão, que é o menino da base do Novo Horizontino, permaneceu. Ah, mas o Souza foi tirado. E agora o Santos está atrás de 2 volantes. Aí vocês acham que vai acontecer o quê com o Bom Tempo? Vai sair da equipe também. A não ser que o Vojvoda banque. Mas a intenção do Santos, ao contratar meio-campistas, não é jogar com Bom Tempo. É o Santos cada dia mais, gente, negligenciando a sua base. O único da base que vai jogar é o Neymar, que já tem 33 anos. E que não tem revenda nenhuma. Então, é um projeto, não adianta nada o Vojvoda falar de base, sendo que o projeto da direção é contra a base. Hoje o projeto da gestão Marcelo Teixeira é de sucateamento da base do Santos. E aí assim, eu conversei com uma pessoa que faz vídeos aqui também sobre o clube, eu não vou abrir quem exatamente, mas é uma pessoa que vocês conhecem bastante, que intimamente me falou, Rodolfo, vou ser sincero com você, cara, eu não vejo mais seus vídeos há muito tempo. Eu falei, por quê? Cara, porque você só reclama. Eu cansei. Aí eu falei, não, tudo bem, você tem todo o direito de não assistir, né? Eu continuo assistindo o seu canal, acho o máximo. Fica à vontade para não assistir, ninguém é obrigado a assistir os meus conteúdos. Mas como é que a gente fala bem? Juro pra você que eu gostaria de fazer uma agenda positiva, de chegar aqui e, porra, elogiar inclusive uma venda do Santos ótima. Porra, vendemos um craque da base por 40 milhões de euros. Porra, velho, caralho. Que situação foda. Olha, o Santos vai contratar aqui esses jogadores interessantes. Pô, tá ganhando. O Santos tá na zona da Libertadores. O Santos tá jogando bem. Eu adoraria falar isso. Mas o time tá brigando pra não cair. Tem a maior folha da sua história com esse presidente. Não consegue contratar ninguém. O treinador só veio por conta da memória afetiva que ele tem com relação ao clube. Essa é a verdade. Porque ele mesmo assumiu na coletiva que ele não prestou atenção no fato do Santos demitir e ser um moedor de treinadores. Que ele ligou pouco para isso. Ele mesmo disse que não conhece o entorno do clube e que ele vai descobrir quem que é o clube no dia a dia e vai descobrir que o clube é uma merda em termos de gestão. Vai descobrir, vai cair, isso vai recair sobre ele daqui a pouco. Corre-se o risco dele se arrepender. Ele só está aqui por conta do tamanho do clube, da história do clube, do símbolo, do que foi o Pelé. É por isso que ele está aqui, não é por conta dessa gestão. Eu elogiei o Alexandre Matos, mas assim, pelo que o Vojvoda falou, não foi nem mérito do Alexandre Matos. O cara queria porque era o Santos, ele deixou isso muito claro na coletiva. Então essa gestão, que inclusive poderia ter contratado o Vojvoda antes, e ficou tentando manter o Kleber Xavier depois de 2 vitórias enganosas, porque eles não têm saco roxo, trolha, para demitir um técnico numa vitória, por pior que seja o técnico, precisaram tomar de 6 no rabo para demitir o treinador. Uma gestão dessa não tem o que falar bem, não tem chegar aqui, ai gente, então vamos lá, felizes pra caramba, ó, que legal. Não tem o que falar, com todo respeito a essa pessoa e várias pessoas que pensam assim e comentam aqui. Com todo respeito, não dá.
Porra, do caralho, eu fiz um vídeo ontem reagindo à coletiva do Vojvoda, foda. Se o Santos ganhar do Fluminense, a gente vai comemorar junto aqui na live, vamos falar das coisas positivas, tem que falar das coisas negativas na derrota e tem que falar das coisas positivas ou melhor, tem que falar das coisas positivas na derrota e tem que falar das coisas negativas na vitória. É minha função também apontar que nem tudo são flores. Botar o pezinho de todo mundo no chão. Eu mesmo fiz isso com o Vojvoda, quando eu trago aqui um react de um cara que acompanhou ele, que fez muitas críticas ao trabalho dele no Fortaleza, que foi o Josa. Eu nem sei se ele tem total razão em tudo que ele falou. Eu mesmo discordei de várias coisas, mas contrapontos são importantes. Agora, como é que eu vou ficar feliz? Onde o Santos está na tabela? O que o Santos brigou esse ano? Qual a pretensão do clube esse ano? O Santos não tem, além dessa contratação que traz o novo, do Vojvoda, que pode mexer com os brios dos atletas, pode vir uma boa ou outra boa contratação aqui, e os nomes que estão surgindo, vocês não conhecem nenhum. E tudo bem também, o Vojvoda, muitos nomes a gente não conhecia no Fortaleza, deram certo lá e se tornaram jogadores conhecidos, bons jogadores. Não tenho nenhuma implicação com relação a isso. Mas hoje eu não vejo nada de bom para falar dessa direção desse clube, pô. Não vejo. Então, assim, ou eu volto aqui de 15 em 15 dias, quando sair uma boa notícia, ou me comprometo a fazer vídeo todo dia. E se for para fazer vídeo todo dia, observando essa maneira de ser gerido do clube, negligenciando a sua base, com promessa de campanha sendo negligenciada e, inclusive, sendo rasgada, né? O que eu vou dizer? Eu acho, gente, sinceramente, que o Santos é um clube hoje muito mal gerido. Eu acho que, por exemplo, que tem uma porrada de gente. Aí por que, por exemplo, assim, ó, vou dar outro exemplo. Eu citei exemplo de jogadores que foram tirados, né? O jogo, assim, pra mim o Luizão é um dos piores, se não o pior jogador que eu já vi jogar a camisa do Santos. Esse cara é assombroso, a ruindade desse cara. É uma coisa, assim, vergonhosa. O cara tomou de 6, foi o pior em campo. Ele conseguiu ser o pior de uma goleada. O jogo seguinte ele tava lá. Na base do Santos não tem ninguém capaz de entrar no lugar do Luizão melhor, que seja melhor que o Luizão. Fecha essa porra, então. Se na base do Santos não tem um menino para entrar num jogo e fazer melhor do que o Luizão, fecha a base. Fecha a base. Não tem mais base se você não tem. Eu tenho certeza que tem. O problema não é a qualidade de quem tá lá. O problema é que essa gestão não trabalha com os seus respectivos técnicos a oportunização desses jogadores. O Santos tem vários jogadores interessantes. Rodrigo César, bom jogador, nunca teve chance. Matheus Xavier entrou ano passado com o Carille, foi bem na Série B, nunca mais voltou para a equipe. Que mais? Vários tantos. Gustavo Henrique, o Santos está procurando volantes. Tá? O Santos tem um ótimo volante na base. Não poderia ser testado o Gustavo Henrique? Não teve chance. O Ian, que foi artilheiro do Santos em Copa São Paulo, jogou meia hora contra o Leipzig, que foi o cara que fez o gol do Santos. Foram colocar, faltando 5 minutos no outro jogo, e o cara até aí, ó. Sabe o querido Ian, vou te contar uma novidade. Ele tem menos minutos esse ano do que o Patrick. O Patrick, no Campeonato Paulista esse ano, antes dele ser emprestado ao Atlético Paranaense, ele teve mais minutos, considerando até agora, o ano de 2025, do que o Ian. É um clube, é um departamento técnico, a gente espera que isso mude com o Vojvoda, que odeia a base. E se o Marcelo Teixeira mandasse, tivesse uma gestão, você vai ter que usar a base, os técnicos não fariam isso, mas ele não faz nada. Quem gere hoje o Santos é o filho dele, ele gera a faculdade dele. Tá nem aí pro clube. O negócio dele é o Neymar caga na cabeça dele, mija e ele lambe. Esse é o negócio dele. Lamber o mijo do pai do Neymar. É isso que ele virou um subserviente ao Neymar pai. Neymar pai caga na cabeça dele e fala assim, ó, a comissão técnica vai ficar aí, e é isso aí. Ah, tudo bem. Vamos respeitar o credor, né? Fizemos uma dívida milionária com o cara. Vamos respeitar o credor, porque se ele acionar, a gente tá fudido, não tem como pagar. Vou falar bem do que, tio? Dá licença. Até o próximo vídeo.